Olá, pessoal. Vamos retomar nosso evento. Então, eu estou aqui com o professor Júnior, que vai ser o ministrante da nossa palestra do dia de hoje. Professor Júnior, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado, fazer parte do nosso evento hoje. Então, apresentando um pouquinho, falando um pouquinho do currículo do professor. O professor Júnior ele é professor do Departamento de Economia da UFPR, é doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da Unicamp, bolsista em Produtividade e Pesquisa pelo CNPq, coordenador do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, o GEMAECO, e diretor executivo da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Acho que daqui a pouco ele entra. Então, professor, fique à vontade. Um minuto, pessoal, estamos com uns problemas técnicos aqui. Me desculpa, Fabielle. É que me desculpa. É que eu desativei o microfone e a câmera e esqueci de ativar. Eu estava te vendo e fiquei falando aqui. É a síndrome dos eventos online. Já fazemos tanto que ainda não aprendemos que tem que ligar o microfone e a câmera. Desculpa. Imagina, ao vivo é assim mesmo. Peço desculpa a todos. Então, vou iniciar agora, de fato, Então, boa tarde a todas e a todas, Espero que estejam bem, Que estejam tudo tranquilo em suas casas, E um pouco agasalhado com esse frio aí, Antes de iniciar, quero fazer um informe. Desde o início da pandemia, eu também participo do NESD, que é Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica da UFPR. E desde o início da pandemia, nós iniciamos o acompanhamento das informações, da dinâmica da pandemia aqui no Paraná, da Covid-19. E aí, caso vocês tenham interesse, o material que nós temos produzido está disponível na página do NESD, que é www.nesd.ufpr.br. É só esse aviso que eu queria falar para vocês. Então, vamos lá, ao tema da palestra. Então, a economia deve ser ecológica? A primeira questão que eu fiz de propósito colocar essa pergunta, porque, para quem não é economista, pode se perguntar, mas a economia não é ecológica? Porque qualquer cientista natural, qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento, de ciências naturais, não conseguiria visualizar um elemento da sociedade que não tem uma interface ecológica, Então, então fica meio que parece um paradoxo, Como que a economia pode não ser ecológica? Na verdade, na realidade, a economia é ecológica. A questão que eu coloquei é que na prática, no aspecto teórico, no aspecto do desenvolvimento do campo de ciência, a economia não é ecológica. E é parte disso que eu quero conversar com vocês, é uma conversa um pouco crítica para os economistas, mas que, na verdade, tem reflexo para todo mundo, Queira ou não queira, nós vivemos em um sistema econômico, nós dependemos desse sistema econômico, para produzir nossos bens, para gerar nossa renda, para contribuir para o nosso bem-estar. Então, não é porque eu não sou economista ou sou economista que faz diferença. Não, a economia, ela está desde quando nascemos até, quando chegar o nosso dia aqui no planeta. Então, como que a economia não é ecológica? Se vocês pegarem, os livros de economia, qualquer livro de economia, entre 10 livros de economia, vocês vão encontrar
esse modelinho aqui, que é o modelo básico que nós utilizamos, né, para ensinar os futuros economistas, ou mesmo aqueles cursos que têm uma disciplina de economia, né, fundamentos de economia, introdução à economia, qualquer disciplina que vá apresentar conhecimento básico de economia. Então, nós temos as famílias e nós temos as empresas, né? E essas famílias, elas são detentoras do que nós chamamos de fatores de produção. Então, as famílias oferecem esses fatores de produção às empresas, né, que nós chamamos de fluxo real. Aqui é número de horas de trabalho, máquinas e equipamentos, por exemplo, o próprio capital, dinheiro, no caso, né, empréstimos para as empresas, né, financiarem sua produção e etc. E as empresas remuneram esses fatores de produção, ou seja, é aquilo que gera a renda das famílias. Né? Não vou entrar em detalhes, o que eu quero destacar aqui para vocês é justamente a parte não ecológica da economia, né? E essa remuneração, ela é feita no fluxo monetário, né? Dinheiro. E essa dinâmica, ela está dentro do que nós chamamos de mercado de fatores de produção. E as empresas utilizam esses fatores de produção para produzir seus bens e serviços e fornecem esses bens e serviços para as famílias. Então, os computadores, alimentos, carros, bicicletas, celulares e assim por diante. Né, como nenhuma empresa capitalista, né, faz filantropia, as famílias, com as suas rendas, elas vão gastar nas empresas, ou seja, nós temos as despesas com bens e serviços. E aqui nós temos aí o mercado de bens e serviços. Isso aqui é um modelo, né, do sistema econômico resumido, porém ele é a base de todo o desenvolvimento, né, de estudo na economia. E aí, né, para quem conhece um pouco, né, para quem conhece ciências naturais, vai se perguntar, tá bom, mas esse sistema produz esses bens e serviços com o quê? Né? Não existe fluxo de matéria e energia, não existe geração de poluição, nada disso. É justamente isso. Esse sistema econômico, né, esse modelo analítico, ele simplesmente não existem recursos naturais e nem poluição, né? Para quem conhece um pouquinho de física, né, da física termodinâmica, é o que nós estamos falando aqui de uma máquina perfeita, né, que não é um moto perpétuo. Né? E só para ilustrar para vocês, porque, né, quem sou eu para falar, para fazer uma crítica de tal tamanho? Na verdade, essa crítica ela já vem sendo construída há décadas, né, de maneira marginal, paralela à economia. Esse aqui é um dos principais livros utilizados no ensino de economia no mundo, né, do Gregory Mankiw. Aqui está a edição traduzida em português, veja, é uma edição de 2020, e aqui, se você for lá no capítulo 1, você vai encontrar esse modelo que eu acabei de apresentar para vocês. Vejam, então não é algo que eu tirei da minha cabeça ou que eu inventei. Na verdade, é algo muito real e muito aplicado, né? Como eu disse, se você pegar 10 livros de economia, os 10 livros de economia vão começar assim, né? E você pode encontrar alguns modelos mais sofisticados, né? Aqui é um outro dado que eu trago também, para você ter ideia da influência desse autor, né? Do Gregory Mankiw. Então, é uma pesquisa para ver os livros que são mais utilizados nos cursos de economia. E os 3 primeiros livros desse levantamento aqui são do Gregory Mankiw. Ou seja, é essa visão, né, que a maior parcela dos economistas no mundo tem da realidade. Então, é uma economia sem meio ambiente, ou seja, uma economia não ecológica. Quando você pega algo, né, um modelo um pouco mais completo, né, mas vejam, as famílias estão aqui, as empresas estão aqui, mas, né, não existe só um país no mundo, né, e esses países também têm um governo. Então, nós temos alguns modelinhos mais complexos, mais completos, como esse apresentado pelo Krugman, porém, vejam, onde estão os recursos naturais? Né? Não vou entrar em detalhes do modelo, que não é o objetivo é justamente chamar a atenção para isso. Então, mesmo quando nós temos alguns modelos, né, do sistema econômico, eles ainda, né, insistem em ignorar o papel, né, dos recursos naturais e a própria geração, porque nós estamos falando aqui de sistema econômico, e um sistema econômico, ele é voltado para a produção e distribuição dessa produção, né? Então, nós estamos falando de produção física aqui, que vai utilizar matéria e energia. E aí você pode se perguntar, tá bom, é um modelo teórico, mas qual que é a implicação disso, né? Qual que é a implicação desse modelo teórico quando nós começamos a caminhar por uma discussão mais aplicada, né?
Aí você pode se perguntar também, mas como assim mais aplicada? Lembre-se que boa parte do mundo é regida pelo sistema econômico, né? Então, nós temos políticas econômicas, nós temos Ministério da Economia, ou ministérios relacionados à economia. Então, esses ministros, né, os diretores de Banco Central, o próprio governo, né, na figura de presidentes, né, e presidentas, o que acontece? Eles vão ser orientados por essa teoria, né? E esse modelo, né, conforme eu apresentei para vocês, ele se caracteriza, como nós chamamos, né, isso já numa perspectiva da física termodinâmica, que nós chamamos de um modelo isolado, ou seja, é o todo, é um modelo que é um sistema que ele representa tudo, não existe ele não faz parte de outro sistema. E qual que é a implicação disso, de você ter um sistema isolado? Significa que não tem restrições, esse sistema ele pode crescer, crescer, crescer ad infinito, né, sem utilizar recursos naturais, né, e sem gerar poluição. Né? Claro que eu falando dessa forma, você deve perguntar, é isso mesmo, né? Só que na prática não é assim que funciona, né? Nós temos um novo contexto econômico e social, né? Que não vou entrar em detalhes, porque não temos tempo para essa discussão, mas que começou lá na década de 70, com a publicação do relatório do Clube de Roma, as discussões de desenvolvimento sustentável, né? As conferências da ONU e etc., que colocaram em xeque esse modelo, né? Embora eu tenha mostrado para vocês que né, esse modelo está nos livros hoje em 2020, né? E uma parcela dos economistas, né, diante dessa nova realidade, né, que alguns chamam de grande aceleração, outros têm chamado que nós estamos numa uma nova era geológica, né, o antropoceno e etc., eles até fizeram uma parcela dos economistas, que nós chamamos de economia ambiental, né, uma subdisciplina da economia. Eles até fizeram uma reformulação dessa análise. Não, tá bom, vamos considerar que o meio ambiente é importante para a economia. E aí eles tratam o meio ambiente como se fosse um subsetor. Pense o seguinte, pense que você tem a sua despensa na sua casa, em que você guarda seus alimentos, né, tudo aquilo que você precisa, e quando você precisa, você vai lá e pega. É isso. Então, a economia vai lá nesse almoxarifado, pega os recursos naturais de que necessita, produz e devolve, agora numa outra parcela desse almoxarifado, né, numa cesta de lixo, os seus resíduos. Então, o meio ambiente ele é tratado como um subsetor do sistema econômico. E, do mesmo modo, ele continua ainda sem restrições, né? E, no caso, esses economistas ambientais, eles também consideraram, né, uma parte, vamos dizer assim, mais subjetiva, de que o meio ambiente também fornece serviços intangíveis, por exemplo, como paisagem natural, né, a beleza cênica. Mas o que eu quero destacar é justamente esse aspecto aqui, né? O sistema econômico ele ainda continua livre das amarras do sistema ambiental, ou seja, não tem limite à produção. E com isso, né, o sistema continua isolado, só que agora um sistema revisitado, em que os limites, eles são relativos, porque, vejam, eles reconhecem que precisa de recursos naturais e que a produção e consumo geram resíduos. Mas por que né, eles não reconhecem ainda que né, o meio ambiente possa impor um limite, né, absoluto biofísico? Porque eles consideram que a tecnologia é capaz de superar esses limites. Não vou entrar em detalhes, mas o que acontece? Então, veja, se o petróleo, por exemplo, né, ele está acabando, o petróleo na natureza está acabando, o sistema econômico vai incentivar via sistema de preço, porque o preço do petróleo vai aumentar, e com isso vai viabilizar tecnologias alternativas. Então, a tecnologia ela vai proporcionar alternativas, né, à escassez de recursos naturais. E com isso, o sistema econômico ele vai poder continuar crescendo. Então, é um limite relativo. A tecnologia sempre estará à disposição para salvar a humanidade da escassez de recursos naturais. O problema, né, que existem recursos naturais que não têm substitutos. É só você se perguntar qual que é o substituto da água, qual que é o substituto do ar, de amenidade climática e etc. Mas essa vertente, né, chamada economia ambiental, ela trata a questão ambiental como falhas de mercado. Na verdade, a economia ela tem 5 grandes grupos de falhas de mercado. O que nos interessa mesmo na discussão ambiental é basicamente os 2 aqui que estão em vermelho. Mas eu vou citar os 5.
os custos de transação, que na verdade são os custos envolvidos em qualquer transação econômica. Então, por exemplo, incluem custos de transporte, custos de contrato, né, custos na obtenção de informação e etc. A ausência de propriedade privada bem definida é que nós temos bens públicos, são aqueles bens que são não rivais e são não exclusivos, né? Então, o que acontece? Você não tem propriedade bem definida e, com isso, você tem um uso coletivo e não tem incentivos para que seja feito o uso de maneira adequada, né, na tentativa de preservar o recurso. Veja o caso, por exemplo, das emissões de gases de efeito estufa. Como ninguém é dono da atmosfera, né, desse componente do ecossistema, cada um vai emitindo a quantidade que deseja. Só que o que acontece? Nós acabamos ultrapassando a capacidade de assimilação natural das emissões de gases de efeito estufa. As externalidades, elas entram como efeitos indesejáveis decorrentes das nossas decisões de produção e consumo. Então, por exemplo, quando você decide sair de carro, você não decidiu poluir a atmosfera e comprometer a qualidade de vida das pessoas. Não, você está utilizando o carro porque você quer fazer um deslocamento, né, o mais eficiente possível, o mais confortável possível. Só que o que acontece? Essa geração de poluição que afeta a qualidade de vida das pessoas, você não compensa ninguém, não existe nenhum mecanismo para compensar. Então, é isso que nós chamamos de externalidades. Poder de mercado, o próprio nome já diz, então nós temos agentes, né, principalmente do lado da oferta, que são grandes empresas, monopólios, oligopólios, que eles têm condições de, por si só, influenciarem na dinâmica de mercado. E a simetria de informação é que nem todo mundo tem a informação desejada. Mas, como eu destaquei para vocês, o que importa é isso. Então, essa é a grande resposta da economia convencional para tratar a dimensão ambiental. Então, como que eu resolvo os problemas ambientais? Quando eu tenho bens públicos, eu tento privatizar os bens públicos. É simples assim, né? Aí você pode se perguntar, mas como que nós privatizamos um bem público? Por exemplo, a criação do mercado de crédito de carbono é quase que como uma privatização do direito de poluir. Então, você recebe, né, você adquire crédito de carbono no mercado, só que ao adquirir crédito de carbono, na verdade, você está adquirindo direitos de poluir. Na prática, é isso. Então, quem tem um crédito de carbono, ele pode segurar, mas ele pode emitir gases de efeito estufa e pronto. Aí ele perdeu esse crédito de carbono porque ele compensou, ele não vai negociar isso no mercado. E a mesma coisa com as externalidades, você internaliza as externalidades. Então, por exemplo, para cada litro de combustível, você gera a emissão de 100 gramas de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, quanto custa você neutralizar essas emissões? Aí você pode incorporar no preço do combustível. Então, a ideia é criar mercados ambientais. Acontece que essa não é uma solução que dá conta de toda a complexidade envolvida na importância da dimensão ambiental na economia e na sociedade. Diante disso, né, no final da década de 80, um grupo de pesquisadores, né, eles, incomodados com a resposta dada pela chamada economia ambiental, eles se organizam para apresentar uma abordagem crítica à economia ambiental e essa institucionalização dessa abordagem, ela ocorre com a criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Né, aqui tem o site que vocês podem visitar. E no Brasil, na década de 90, eu lembro de 92, 93, você tem a criação da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, da qual eu faço parte. E vinculado, né, além da Sociedade Brasileira, vinculado à Sociedade Internacional, você tem outras sociedades regionais, né, em várias partes do mundo. Tem Sociedade de Economia Ecológica na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no México e etc. E na América Latina, inclusive, foi criada uma rede ibero-americana de economia ecológica. Então, nesses links aqui, vocês podem obter mais informações e vocês podem acessar as publicações, né? Esse aqui, o Ecological Economics, é o principal periódico, né, internacional em que são publicados os trabalhos dos economistas ecológicos. Então, convido que vocês acessem, né, conheçam um pouco da abordagem. E eu vou, né, dado o tempo, não tem muito tempo para detalhar tudo, qual que é um importante elemento de crítica da economia ecológica, né?
esse elemento é que, na verdade, nós não temos um sistema econômico isolado. O que nós temos, né, de prática, na verdade, é um subsistema socioeconômico e ecológico aberto. O aberto aqui é no sentido da física, de sistemas físicos, né, físicos energéticos. Então, o que eu tenho? É o subsistema natural, poderia, né, aqui você faz o paralelo que é o planeta, né, veja, o planeta está dentro do universo, então o planeta ele é um subsistema, então todo o ecossistema global é um subsistema, e esse subsistema, ele recebe energia solar e devolve parte dessa energia na forma de calor e radiação para o, né, pro universo. Então, vejam, o subsistema natural, ele é um sistema fechado, porque ele só troca energia com o seu sistema externo. Ele não troca matéria. Então, materialmente, a quantidade de matéria nesse subsistema natural é dada. Ou seja, eu tenho um limite material para a expansão dos outros sistemas que estão dentro desse subsistema natural. E o que nós temos dentro desse subsistema natural? Além de todas as outras espécies, nós temos as pessoas, né, que se organizaram na forma de sociedade, e essa sociedade precisa atender às suas vontades, produção de alimentos, abrigo, roupa e etc. E para isso nós criamos algo chamado economia, que é o que eu destaquei para vocês, é o sistema econômico. Então, como que nós vamos organizar a produção de bens, né, e como que vamos viabilizar a distribuição desses bens e serviços na economia, que é o nosso sistema econômico. Então, vejam, na verdade, o que eu tenho são dois subsistemas, né, o subsistema social, que é composto pela sociedade, e o subsistema econômico. Só que esses dois subsistemas, eles são sistemas abertos. E o que é um sistema aberto? Ele troca matéria e energia com o seu meio externo. Então, vejam, né, como nós somos pessoas, seres biológicos, nós precisamos do meio natural, dos recursos necessários para o suporte à vida. Então, esse subsistema natural garante a nossa sobrevivência. Mas nós precisamos dos recursos naturais como matéria-prima, para produzir tudo aquilo que nós precisamos. E além dos próprios serviços socioculturais, né? Hoje, com a questão, por exemplo, da pandemia, isso ficou bem evidente. Como que nós desenvolvemos, né, todos os medicamentos, grande parte dos medicamentos, vacinas, olhando a natureza, buscando conhecimento na natureza, né, no conhecimento da biodiversidade e etc. E, a partir desses recursos, nós geramos a produção e consumo, e dessa produção e consumo nós geramos resíduos, que são lançados novamente no sistema natural para assimilação. O que acontece? Como, né, esses sistemas eles estão integrados, eles não são isolados, essa quantidade de resíduos, se ela é superior à capacidade de suporte, o que acontece? Nós podemos comprometer a capacidade de suporte do planeta, né? E não só isso, não só a capacidade de suporte do planeta, como também afeta a nossa vida, né? Eu não sei se vocês já se depararam, mas, por exemplo, existem estudos da Organização Mundial da Saúde que estimam que, em média, por ano, de 7 a 9 milhões de pessoas morrem precocemente apenas decorrente da poluição atmosférica. Então, veja, é o efeito direto, não está nem passando, de fato, pelo sistema natural. Então, veja, o que nós temos na prática é isso, é um subsistema econômico, um subsistema social, que está sustentado por um subsistema ambiental, ecológico. Então, vejam, é uma questão extremamente distinta e que traz uma grande série de implicações. Por exemplo, o subsistema econômico e social nunca poderá ser maior do que o subsistema natural. Portanto, eu tenho um limite ao crescimento da produção e do consumo. E esse limite, ele não é relativo, como defende os economistas ambientais. Na verdade, ele é absoluto. Por quê? Porque a tecnologia é importante, mas ela não consegue substituir todos os recursos que nós necessitamos. Então, né, e não só isso, mesmo que você substitua, então, por exemplo, né, nós temos supondo o esgotamento do petróleo. Vamos substituir por combustível renovável. Mas de onde vem o combustível renovável? Dos recursos naturais. Ou seja, não existe uma desvinculação da produção de bens e serviços da sua base natural. Então, na verdade, os recursos, né, tanto os recursos produzidos pela sociedade, máquinas, equipamentos, toda a infraestrutura que nós conhecemos, inclusive o conhecimento,
eles são complementares, eles não são substitutos perfeitos, né? E aí, quais são as questões fundamentais que nós tratamos na economia ecológica? Então, a primeira delas é que fins desejamos, né? O que nós queremos, qual que é o objetivo nosso como sociedade, né? Isso olhando não só o sistema econômico, mas como sociedade. Então, o que nós pretendemos, né? O que nós almejamos como sociedade? Tá bom, sabendo o que nós queremos, quais são os recursos, né, que são limitados e escassos, que nós necessitamos para obter esses fins? É como se nós fizéssemos um inventário. Ó, nós temos essa cesta de desejos, mas essa cesta de desejos, ela é maior do que, para atender ela, nós precisamos de recursos que vão além daquilo que está à nossa disposição. Dado isso, como que nós vamos distribuí-los? Então, veja, são questões cruciais que, infelizmente, nós não tratamos essas questões na economia. Né? Nós tratamos que na economia convencional, que os desejos são ilimitados, mas que os recursos também são ilimitados graças ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, que não há limite. E com isso, nós acabamos fazendo alocações de recursos limitados, escassos, para ações, para fins que não são prioritários. Por exemplo, né, veja a situação que nós vivemos hoje, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, apesar de toda a produção econômica que nós temos quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à comida. Veja, o recurso mais básico da vida, né? Não tem acesso à água de qualidade potável, porque nós contaminamos tudo. Enquanto isso, estamos produzindo bens de luxo, produzindo celulares, produzindo recursos que já estão mais do que saturados no mercado. Entende? Porque a sociedade já tem à sua disposição. E isso vem decorrente que não são tratadas as questões. Então, nós precisamos incorporar essas questões para tratar. E como que a economia ecológica faz isso, né? Qual que é a abordagem proposta metodológica pela economia ecológica? Primeiro, que deve ser uma abordagem transdisciplinar. O que isso significa? A dimensão ambiental, né, a questão ambiental, ela não é restrita a um único campo do conhecimento. Na verdade, ela é transversal. Né? Os problemas, na verdade, eles são multidimensionais. E nós, como estamos, né, inseridos dentro desse meio ambiente, né, do planeta, tudo e qualquer ação, ela passa por discussões relacionadas à questão ambiental. Então, nós não podemos restringir a análise ambiental a um campo do conhecimento, nós temos que ultrapassar essas barreiras, né? Nós temos que ir para um verdadeiro pluralismo de ideias, e aqui pluralismo não é, por exemplo, dentro da economia, eu utilizar várias correntes econômicas, ou dentro da ecologia, várias teorias, não. Aqui é pluralismo para além das tradicionais fronteiras do conhecimento. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho que ler textos de autores da economia, da ecologia, da biologia, de política, de sociologia. Por quê? Porque não temos, né, um tema que está restrito a uma única disciplina. Então, com isso, nós temos que né, adotar uma perspectiva pluralista e holística de tudo aquilo que nós estamos analisando, né? Aqui é uma questão muito mais da economia mesmo também, que é uma abordagem não mecanicista, né? Infelizmente não temos tempo, né? Mas a base da economia convencional que influencia diariamente a nossa vida é a física mecânica, né? Então, os economistas convencionais, eles olham para a economia como se ela fosse uma máquina perfeita, e eles aplicam grande parte dos pressupostos e abordagens, né, e metodologias da física mecânica para analisar a dinâmica econômica. Só que com o meio ambiente isso não é possível. Quando eu incorporo a perspectiva de que a economia é um subsistema do sistema natural e, portanto, é sustentada pelo meio ambiente, e daí eu tenho que investigar essa interação economia, meio ambiente e sociedade, não dá para utilizar uma abordagem mecânica determinística. Eu tenho que incorporar diversas outras abordagens biológicas, evolucionistas e etc., né, para analisar essas questões tão complexas, né? Na verdade, nós analisamos sistemas socioeconômicos ecológicos complexos, dinâmicos, né, que não estão
sujeitos, de fato, à situação de equilíbrio, né, o equilíbrio, né, estático, não. Na verdade, é um sistema dinâmico, né, e, né, eu acabei não mencionando, né, justamente em função do tempo também, como nós temos os fluxos de matéria e energia, na verdade, nós estamos sujeitos, né, o nosso subsistema socioeconômico, ele está sujeito à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Então, veja, não existe a produção de nada, o que existe é a transformação, né? Então, e essa transformação, ela está sujeita à ineficiência, não existe um processo de transformação 100% eficiente. Na verdade, a lei da entropia mostra isso. Então, qualquer processo, né, queira ou não queira, eu vou gerar resíduos. Então, né, só fazendo um parênteses aqui, né, esse papo de uma produção limpa, de uma produção sem impacto ambiental, isso não existe. Na verdade, o que eu tenho são, né, diversas opções tecnológicas que eu posso classificá-la em termos de grau de impacto ambiental, mas impacto ambiental zero não existe. Não existe uma atividade que não gere impacto ambiental. Existem atividades que geram mais impacto ambiental e menos impacto ambiental. Só que quando você coloca isso numa perspectiva histórica, a situação é muito mais complexa, né, do que simplesmente aplicar a tecnologia e tudo está resolvido, né? Ou, por exemplo, né, a própria discussão, né, da economia circular dos sistemas fechados. Na verdade, eles podem ser fechados, mas eles não são isolados. Né? Então, por mais eficiente que seja o meu sistema de recuperação de resíduos, necessariamente ele vai exigir a entrada de novos recursos, porque nós temos as perdas antrópicas dentro desse sistema. Então, na abordagem metodológica da economia ecológica, nós temos a importância da escala do subsistema socioeconômico em relação ao subsistema ecológico. Então, qual que é o tamanho, né, do nosso subsistema socioeconômico, que não compromete a dinâmica, não compromete no sentido estrutural, né, a dinâmica do subsistema ecológico. Ou seja, qual é a capacidade de carga na prática? Então, definida a escala socioeconômica, nós podemos discutir a alocação e distribuição, né, a alocação dos recursos e a distribuição dos benefícios. Diante disso, né, já caminhando para a finalização, a economia ecológica ela é vista como cética, né? Porque nós reconhecemos esses limites, ou seja, nós reconhecemos os limites biofísicos impostos, né? Nós reconhecemos também os limites da substituição entre o capital produzido pela sociedade e o capital natural, né? Como eu disse para vocês, existe um grau de substituição, mas não a substituição plena, na verdade, eles são complementares, né? Por mais, então, né, podemos substituir petróleo por etanol, né, gasolina por etanol, podemos substituir energia nuclear por energia solar. Mas veja, ambas utilizam recursos naturais, mas eu tenho uma certa substituição entre esses recursos produzidos pela sociedade e os recursos naturais. Né? Além disso, né, nós temos bens e serviços ecossistêmicos, né, naquela perspectiva da avaliação ecossistêmica do milênio, que são insubstituíveis. Né? Veja a questão da regulação climática, ela é insubstituível, né? A própria água, a água é insubstituível. Eu posso ter sistema de tratamento de água, mas eu não tenho sistemas de produção de água sem recursos naturais. Não, eu preciso ter as condições para fazer isso. E diante dessa abordagem mais cética e de reconhecimento dessas limitações, nós destacamos, né, a importância do princípio da precaução. Então, se eu preciso tomar uma decisão, né, e eu não tenho informações suficientes, né, sobre os impactos dessa decisão, nós colocamos na mesa na mesa decisória, o princípio da precaução. O que isso significa? Vamos não tomar a decisão nesse momento, até que nós tenhamos mais informações ou informações suficientes para tomar uma decisão mais segura a respeito dos impactos. Né? Apenas, já finalizando, uma reflexão para vocês. Né? Por que a natureza não pode se virar sozinha? Isso foi publicado, né, em um texto do Comune, Introdução à Economia Ecológica. Na verdade, eu tenho duas respostas para isso. Sim, a natureza ela pode se virar sozinha. Como ela se virou por bilhões de anos, né? As pessoas tem algo que me incomoda muito, né? Principalmente quando você discute a questão ambiental. Ah, nós queremos salvar o mundo.
Eu acho que é muita pretensão nossa, muita arrogância nossa, nós queremos ter esse poder, nós podemos salvar o mundo. Vejam, a espécie humana, ela surgiu, olha, na melhor das hipóteses, há 1 milhão de anos no planeta. Ou seja, o planeta tem bilhões de anos, a natureza tem bilhões de anos, ela viveu muito bem sem a espécie humana. E não vou nem falar sobre a economia, porque a economia ela foi criada há milhares de anos, nem milhões, era milhares de anos, alguns 10, 20 mil anos aí, 10 mil anos no máximo, né? Isso eu sempre questionava essas datações, mas não tem, né, não é nem um embrião ainda. Ou seja, a natureza não precisa da sociedade, e muito menos da economia. É o contrário, nós que precisamos dela. A outra é que a natureza, sim, ela pode se virar sozinha, como se virou, né? Tem se virado por bilhões de anos. O problema é o seguinte, veja, nós temos uma sociedade com 8 bilhões de pessoas, com uma infraestrutura econômica, né, física, imensa. A questão é, nós sobreviveremos, né, se deixarmos a natureza se virar sozinha, né? Veja, nós temos, né, os chamados desastres ambientais, mas na verdade é muito mais desastres sociais, decorrente da nossa irresponsabilidade no uso e ocupação do solo, no uso dos recursos naturais, né, nas nossas decisões de consumo e produção, né? Finalizando, né, a economia deve ser ecológica? Né? Na verdade, acho que nem faz sentido essa pergunta. A economia é ecológica, de maneira inerente, né? E o contrário também pode ser discutido, né? A ecologia deve ter economia ou deve ter uma interface social do mesmo modo. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade, né? Veja, o que é a discussão de mudanças climáticas? É que acredita-se que as atividades humanas alcançaram tal escala que hoje elas conseguem afetar ciclos globais, né, ciclos naturais globais. É isso que está em jogo, ou seja, a nossa capacidade de influência na dinâmica ambiental, antes restrita à escala local, mas em função do desenvolvimento da sociedade e da economia, essa escala agora é global. Então, finalizo com isso. Obrigado, né? Eu vi que já tinha algumas perguntas aqui, mas para não interromper, e dado que sempre ultrapassamos os tempos, eu posso comentar depois as questões com vocês. Então, obrigado. Muito obrigada pela palestra, professor Júnior, foi muito boa, muito importante, né? Muito legal a gente ver esse link, né, entre economia, ecologia, meio ambiente como um todo. Parabéns, acredito que todo mundo aproveitou bastante sua palestra. Muito obrigado. Como você disse, temos algumas perguntas ali, nós vamos colocar as perguntas na tela. Então, a primeira pergunta é do professor Fernando, né? O fator ambiental, social e governança pode ser um fator de pressão definitiva dos fundos de investimento para a proteção da natureza, como no caso da Amazônia? E dele tem uma segunda pergunta também. Como está sendo o caso dos fundos nórdicos que deixarão de investir na JBS? Na verdade, essa discussão dos próprios fundos, né, como eu destaquei para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho a iluminação aqui, está muito escuro aqui o meu escritório improvisado aqui. Deixa eu abrir um pouquinho, pronto. Na verdade, essa discussão dos investimentos, né, elas estão ainda muito presas a uma perspectiva convencional. Né, eu entendo a importância dos investimentos para ajudar na preservação ambiental, mas vejam, esses investimentos estão atrelados à questão produtiva. Né, não se questiona, por exemplo, será que ainda precisamos, de fato, expandir a produção agrícola? Será que ainda precisamos, de fato, expandir a produção, né, de bens e serviços industrializados? Essa é uma questão importante que não é colocada em jogo. Né, para vocês verem a dominância da perspectiva produtivista da economia convencional, qual que é a perspectiva de crescimento do chamado capitalismo verde, economia verde, crescimento verde? É a manutenção do crescimento, amparado sobre a perspectiva de que a tecnologia, né, vai resolver o problema ambiental. Não vai! Porque o problema ambiental foi gerado justamente por essa tecnologia, por esse sistema econômico. Então, veja que contraditório. Como o sistema que gera o problema é o sistema que vai resolver o problema.
Não, na verdade tem que ser outro sistema. Então, a própria questão, né, desses fundos de investimento, na verdade, para mim, é tampar o sol com a peneira. Você não está resolvendo o problema. Tá bom? Então, o meu comentário a respeito dessa questão é isso. Esses fundos não vão resolver o problema. Eles colocam o tema em discussão, mas não resolvem. Uhum. E é um crescimento mesmo, que nem você falou, sem necessidade, né? Não precisa disso. Temos outras perguntas também, da professora Márcia. Economia regenerativa, donut, e decrescimento econômico são levados a sério em fóruns mundiais econômicos? Dá para ter esperança? Infelizmente não são. Na verdade, que o problema é tão complexo e que envolve uma mudança de comportamento social tão radical que nem a sociedade leva a sério. Ela pode, coloca em discussão como uma questão, ainda mais agora aqui no Brasil, em função de um governo que de fato é declarado, né, contra o meio ambiente, leva um pouquinho a reflexão, precisamos proteger o meio ambiente, precisamos minimizar o impacto ambiental, mas quando você coloca de fato, né, vamos dizer assim, alguns elementos que indiquem a solução, ninguém está disposto a mudar. Né, como você destacou, será que precisamos de fato do crescimento? Quando você fala disso, a primeira coisa que alguém fala para você, principalmente o economista, então você é contra o emprego e renda? Aí eu pergunto para ele, mas que eu saiba, a sociedade não inventou a economia para criar emprego. Esse não é o objetivo da economia. A economia não é criar emprego e não é criar renda. A economia é outro. É atender às nossas necessidades. A economia que está posta, ela está atendendo às nossas necessidades? Digamos que temos quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso a alimentos, e não têm a produção suficiente. A contradição é essa. Nós temos produção, mas temos pessoas que não têm acesso, ou seja, o problema não é a produção. É o sistema que não permite que todos tenham acesso. E aí você gera uma falsa escassez. E aí qual que é a solução? Eu tenho 1 bilhão de pessoas e por isso eu preciso aumentar a produção agrícola. Então a questão do próprio decrescimento da economia Dante, a perspectiva, né, teórica, ela está muito atrelada à economia ecológica, porque ela adota a perspectiva, né, de um subsistema econômico, um subsistema social, que está contido por um subsistema natural. Só que quais são as implicações para você, vamos dizer assim, colocar em prática essa questão? Uma delas é reconhecer que existe um limite ao crescimento. A segunda é reconhecer que talvez nós já tenhamos ultrapassado esse limite. Portanto, deveríamos promover não o crescimento da produção, mas a redução e realocação dos recursos que já estão disponíveis, tanto recursos produtivos, quanto de riqueza. Bom? Temos outra pergunta aqui também, da professora Rosana. Como se relaciona a ecologia econômica com os conceitos de sustentabilidade, incluindo aspectos sociais, econômicos e ambientais? A economia ecológica, na verdade, ela adota a hipótese que, né, existem duas hipóteses na mesa aí. Uma é a hipótese da sustentabilidade fraca, em que a tecnologia é capaz de promover as soluções, as restrições ambientais, né, impostas pelo sistema natural, e a sustentabilidade forte de que não, de que o meio ambiente impõe sistemas, restrições absolutas, né, à produção e ao consumo. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva de sustentabilidade forte é que está inserida a economia ecológica. Então, qual que seria a grande questão da economia ecológica? O que nós desejamos, né? Então, quais são os fins desejados, o que nós temos para atender esses fins, e dado que nós já sabemos de antemão que os recursos disponíveis não atendem todos os fins, diante disso, quais são as nossas prioridades? Então, nós discutimos a escala, a alocação e a justa distribuição dos benefícios. Né? Então, a perspectiva que está alinhada à sustentabilidade, porém, vamos dizer assim,
com um componente ambiental muito mais forte. Então, veja, o que nós temos na abordagem convencional do desenvolvimento sustentável? Que o desenvolvimento sustentável só é sustentável se tiver viabilidade econômica, né, a chamada viabilidade social e a viabilidade ambiental. É isso. Só que, veja, se tem viabilidade econômica, pode não ter viabilidade social e ambiental, ou vice-versa, ou a combinação entre outros. Aqui a questão não é a viabilidade, e sim, né, na economia ecológica, se nós conseguimos, né, minimizar os impactos ambientais e permanecer o nosso subsistema socioeconômico dentro da capacidade de suporte do ecossistema global. Esse é o ponto. Né? Então, a componente ambiental aqui é decisivo nas decisões de produção e consumo. Sim. Temos uma pergunta da Helena também. Dada a mercantilização inerente do capitalismo, é possível sustentabilidade global nesse modo de produção? Sem chance. Não existe essa possibilidade. Infelizmente não existe. Porque, veja, como eu disse, nós temos importantes serviços ecossistêmicos que eles não estão no mercado, e tão pouco eles são passíveis de vamos dizer assim, de valoração econômica, no sentido, né, de criação de mercados. Podemos criar mercados institucionais, mas em nenhum momento eles refletirão, de fato, a realidade. Só você pensar, é possível privatizar a água, no sentido de privatizar mesmo, de privatização privada? Não. Por exemplo, hoje choveu. Se eu tivesse na casa aqui, eu faria a coleta de água. Simples assim. Portanto, a água não é, de fato, um bem privado. Entende? Mas o que acontece? Qual que é a lógica do capitalismo? Até na economia nós temos uma premissa: mais é melhor do que menos. Mais do que não interessa, mais é melhor do que... E é essa a perspectiva do capitalismo. É só você se perguntar: pessoas têm bilhões e bilhões, né, de riqueza e mesmo assim continuam acumulando. Né? Nós temos os países ricos. Hoje mesmo coloquei essa questão para um colega economista. Dentro do PIB é um meio para o desenvolvimento, o que os países desenvolvidos continuarem buscando o crescimento do PIB? Acumulação. Você vai compatibilizar um sistema cujo objetivo básico é a acumulação de serviços econômicos, lembre disso, só bens e serviços econômicos, dentro de um sistema que é finito. Como a quantidade de recursos disponíveis do planeta é finita, é incompatível. Falta muito dessa conscientização, né, de que o recurso ele é finito, porque muita gente não acredita nisso. Temos uma pergunta aqui do Renato também. Qual o impacto você acha que o Plano de Ações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, apresentado pelos bancos privados, terá nessa relação entre economia e ambiente daqui para frente? Na verdade, é a abordagem amparada pela economia ambiental, entende? Então, o que acontece? Você não, enquanto você não precisar de fato dos recursos, né, de utilizar os recursos disponíveis na Amazônia, você vai fazendo essa gestão que é dita sustentável, né, exploração sustentável madeireira, mas chega um certo ponto que isso não é mais viável economicamente. E aí você vai para as explorações. Veja, esse governo foi eleito com esse discurso, de que o meio ambiente não pode ser um entrave ao desenvolvimento. Por mais que você tenha uma reação, em alguns momentos, contrária ao governo, mas veja, o governo foi eleito com esse discurso, ele nunca ocultou esse discurso. O próprio Trump, né, nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo, ninguém ocultou esse discurso e eles foram eleitos. Ou seja, a sociedade, ela, de certo modo, reconhece a importância do meio ambiente, mas antes do meio ambiente, vem os interesses de cada um, né, os interesses privados de cada um. Eu só vou proteger o meio ambiente quando eu tiver o meu padrão de vida igual ao dos Estados Unidos. Só que isso é impossível, quando você considera que você tem 8 bilhões de pessoas, praticamente, num planeta finito. Ou seja, para você manter essas pessoas, né, com um relativo grau de bem-estar, nós temos que mudar radicalmente o nosso padrão de consumo. Então, não dá para trocar celular a
a cada 6 meses, não dá para todo mundo ter um carro, não dá para todo mundo ter 2 casas, não dá para todo mundo viajar, não dá... Ou seja, nós precisamos mudar radicalmente o nosso padrão de consumo. E isso implica as organizações também se adaptarem a essa realidade. Então, veja, os bancos estão financiando ações sustentáveis muito mais na perspectiva do crescimento verde, do PIB verde, etc., mas como eu destaquei, isso não existe. Então, degradação vai sempre existir, né? Então, tem que primeiro reconhecer isso e ver até que ponto nós podemos ainda explorar os recursos naturais. Como eu disse para vocês, talvez nós já tenhamos passado o ponto. As mudanças climáticas são sinais disso. É um sinal disso, né? Que nós já ultrapassamos esse limite. Sim. Temos uma pergunta do Yuri também. O capitalismo verde é muito contraditório, sendo bastante destruidor do meio ambiente. O ecossocialismo não seria uma proposta estratégica para uma economia ecológica? Também não. Na verdade, o socialismo ele foi tão prejudicial quanto o capitalismo. Ele foi tão prejudicial quanto. Porque qual que é a grande diferença entre capitalismo e socialismo? Que no socialismo você não tem a apropriação do excedente por poucos. O excedente ele é distribuído em muitos. Essa é a diferença. Então, se esses muitos querem muitos, para ter esse muito, você vai degradar muito o meio ambiente. Então, não é essa a lógica. Como eu disse, na verdade, nós temos que pensar uma sociedade, nós temos que pensar um sistema em que, de fato, nós tenhamos uma visão conjunta. Em que, de fato, nós... como que eu posso... Tome muito cuidado com a analogia que eu vou fazer, né? Eu me veio essa analogia agora por conta da pandemia, né? Nós estamos acompanhando que as tribos indígenas, elas estão sofrendo muito com a pandemia. E por que elas estão sofrendo muito? Porque as tribos indígenas, elas têm eu posso usar esse termo, elas têm uma organização econômica que é coletiva, não só econômica como social. Muito do que eles fazem é coletivo. Eles não têm uma sociedade privada. A minha casa, a minha produção, a minha agricultura, Não. É tudo nosso. E aí, veja, no momento que nós precisamos de isolamento social, como que você enfrenta isso? E é mais ou menos isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma sociedade que não olhe para os recursos e fala, é meu. Não, é nosso. Então, nós precisamos de um sistema muito mais coletivista, que olhe o conjunto e não apenas a parte, e principalmente a parte egoísta, né? O meu. Né? Então, nós estamos muito mais preocupados com o meu e não com o nosso. É só ver o que está acontecendo na pandemia. Né? Cada um buscando o que é melhor para si, qual que tem sido o resultado? Uma contaminação muito maior, um número muito maior de mortes. Se nós olhássemos muito mais o efeito no próximo, na sociedade como um todo, talvez as decisões, tanto econômicas, quanto nesse caso da pandemia, teriam um efeito muito melhor do que está tendo agora. Uhum. A gente tem uma pergunta da Cíntia, bem interessante. Como proteger os recursos sem quebrar a lógica do capitalismo? Não tem como. Eles são incompatíveis. Eles são incompatíveis. Uhum. Tem que mudar o pensamento mesmo. Tem que mudar o comportamento. Não é só pensamento, porque, veja, mesmo que você... eu estou nesse debate há alguns anos, então eu encontro muitas pessoas que têm essa consciência, né, esse entendimento da economia ecológica, mas têm um comportamento completamente contraditório. Uhum. É muito difícil. E como eu disse, não é individual, é coletivo. Entende? É complicado mesmo. É o todo que vai fazer a diferença, né? Então, nós temos mais uns minutos para mais perguntas. Professora Isabela, os modelos do IPCC que projetam vários cenários socioeconômicos futuros levam em conta a economia ecológica? Que eu saiba, não. Na verdade, né, o IPCC, ele é uma... Né, vamos dizer assim, eles estão muito mais preocupados em fornecer informações técnicas qualificadas para os tomadores de decisão. Né? Então, a economia ecológica, ela tem seus componentes técnicos, mas ela tem um grande componente social e econômico. Né? Claro que o componente ambiental ele é inerente, mas eu falo em termos, né, de elementos, né,
Então, o IPCC está fornecendo informações. A questão é, o que nós fazemos com essas informações? Aí sim nós poderíamos perguntar, nós estamos adotando uma perspectiva muito mais de economia ecológica no uso dessas informações? Não. Veja, qual que é a principal solução proposta, né, diante dos cenários traçados pelo IPCC? A criação de mercados de carbono. E o que é o mercado de carbono? É uma abordagem convencional do capitalismo. Vamos criar o mercado, internalizar as externalidades, e com isso o mercado vai achar o equilíbrio. Eu até coloco que as pessoas esquecem que isso tem uma questão ética muito forte. Né? Veja, eu destaquei para vocês na apresentação o estudo da OMS, né, sobre as mortes precoces pela poluição atmosférica. Se nós pensarmos que o mercado é capaz de definir o nível ótimo de poluição, em termos teóricos, nós estaríamos definindo o nível ótimo de mortes precoces por poluição atmosférica. E ninguém pensa nisso. Temos mais uma pergunta do professor Fernando. Não deveríamos aproveitar a ampla riqueza da natureza brasileira e avançar na questão do desenvolvimento sustentável, justiça social e avanço da economia caminhando juntos? Podemos acreditar nisso? Na verdade, Fernando, eu estudo a economia brasileira. O nosso grande problema, Fernando, é muito mais social do que ambiental. Por que eu falo social? Porque o nosso grande problema é a desigualdade. Nós já temos um produto nacional e um estoque de riqueza que é mais do que suficiente para proporcionar uma boa qualidade de vida para todos e todas as brasileiras desse país. Ou seja, nós não precisaríamos explorar mais 1 centímetro de recursos naturais aqui. Se nós começássemos a melhor distribuir esses recursos. Claro que estamos olhando nesse momento. Claro que precisamos de políticas futuras, né, vamos dizer assim, para que nós melhorássemos, né, que nós façamos um melhor uso, um uso mais eficiente de recursos. Que nós temos ainda no Brasil muitos processos ineficientes. Mas o problema é que nós temos processos que estão produzindo bens que nós não precisamos mais. Eu convido a todos para fazer uma rápida pesquisa. Quantos celulares o Brasil produz por ano? Faça essa pesquisa que vocês vão ficar horrorizados. Por quê? Porque do outro lado nós olhamos qual que é o déficit em saneamento básico que nós temos no Brasil. E aí, qual que é a desculpa? Não temos recursos para financiar esse déficit, para zerar esse déficit de saneamento básico. Mas nós temos recursos para produzir milhões de celulares todos os anos. É um exemplo só, para vocês refletirem, né, sobre essa questão. A professora Márcia fez mais uma pergunta também. A ideia de Green Recovery pós-pandemia está mais alinhada à economia ecológica ou economia ambiental? Sem dúvida, economia ambiental. Na verdade, hoje, né, nas discussões oficiais, não existe nenhuma proposta alinhada à economia ecológica, porque o primeiro passo é justamente reconhecer os limites impostos, os limites absolutos impostos pelo sistema natural e reconhecer os limites da tecnologia. Como eu disse, a tecnologia é importante? Né? Sem dúvida nenhuma. Só que ela não é a nossa carta na manga para a sustentabilidade. A nossa carta na manga é a mudança do comportamento social. Essa é a carta na manga. Então, enquanto não reconhecermos que vivemos em um planeta finito e que a tecnologia não é capaz de superar essa limitação, nós vamos continuar com esse comportamento perdulário, com essa discussão de que nós ainda precisamos de crescimento, de quem é contra o crescimento, ou de quem questiona, melhor, contra não, de quem questiona o crescimento, e é contra o emprego, é contra a renda, é contra o progresso do país, é contra a melhoria de vida. Só que ninguém se questiona o seguinte, mas todo o estoque de riqueza, de conhecimento e etc., que nós já temos, é mais do que suficiente para garantir esse bem-estar para a população? Isso você não vê questionado. Então, na verdade, tanto o Green Economy, né, tem o novo agora, a nova onda agora é o Green Economy,
não, Green Economy, desculpa, é o Green New Deal, né? O Deal. Infelizmente, é a mesma abordagem, crescimento verde, empregos verdes, etc. Tem um documentário do Michael Moore, que eu até escrevi um artigo, depois eu posso até enviar o link para vocês desse artigo que eu escrevi, o artigo de opinião, que chama-se Ilusão Verde. Ilusão Verde. Veja, vamos investir no carro elétrico. Carro elétrico. Primeiro, é o transporte privado. Segundo, a produção e uso de um carro elétrico, ela existe graças à exploração de recursos não renováveis. Se isso só existe, essa tecnologia só existe graças à exploração de recursos não renováveis, pode ser sustentável? Pergunto, como a exploração de recursos não renováveis pode ser sustentável não renovável? Ou seja, o uso presente usa a quantidade futura ou a possibilidade de uso futuro desse recurso. Acabou, já não é mais sustentável. Isso quebrou o primeiro pilar da sustentabilidade. Garantir às gerações futuras, né, as mesmas condições para gerar o bem-estar. Então, se eu estou reduzindo a disponibilidade de recursos não renováveis, acabou. Aí você pode estender isso. O que é energia eólica? O que é energia solar? Não é, como eu disse, não é que ser contra a tecnologia, mas é que antes nós precisamos reconhecer, primeiro, todo o processo econômico e social está sujeito às leis da termodinâmica. Ponto. Ou seja, não existe produção e consumo sem poluição. Acabou. Não existe. Nós vivemos num planeta finito que mudar o meu padrão de consumo para que esteja dentro da capacidade de suporte do planeta. E vejam que em todo momento eu falo do planeta. Então, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Alemanha, não é o Japão, não é nenhum país. Veja, eu até brinco. O vírus surgiu na China. O vírus não passou pela aduana brasileira com visto, com autorização de visto para entrar no Brasil. A natureza não respeita isso, não respeita os limites criados pela sociedade. Então, se não respeita, a ação coletiva, que é ainda mais o desafio, porque os países são soberanos. Cada um, né, como fez, né? Primeiro os americanos, depois o resto. Não cabe esse pensamento na discussão ambiental. É nosso. É o planeta, é todo mundo. As ações têm que ser coletivas. Então, veja, a saída da ONU, a saída da OMS, a saída dos acordos ambientais, isso é péssimo. Nós precisamos de uma governança global nessa questão. Não tem outro jeito. Uhum. Então, acabou, infelizmente, o nosso tempo. Mas muito obrigada, professor, pela sua palestra, foi muito boa, né? Acredito que agregou muito para todo mundo que viu. Obrigada por ter aceitado participar conosco. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Para fechar, convido que vocês visitem as páginas, é pouco tempo, eu sei que fica, né? Ficam muitas informações pela metade, incompletas. Então, convido que vocês visitem as páginas da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, né, sobre essa discussão da macroeconomia. Eu convido que vocês visitem a página do nosso grupo, o GEMAECO, o Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica. Temos muitos trabalhos de qualidade que colocam muitas questões que são urgentes hoje. Né? A pandemia mostrou isso. Nós temos uma mudança radical. Veja, nós temos produto, né, nós temos, né, o produto está aí, nós temos alimentos, nós temos, né, tudo que os bens e serviços econômicos, nós temos pessoas passando fome. Como isso é possível? Se tem agricultura, a agricultura vai bater recorde esse ano e pessoas não têm o que comer. Tá bom? Obrigado, desculpa ter estendido. Imagina, foi ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Então, pessoal, a gente vai continuar com a apresentação